Nós estamos no terceiro exercício consecutivo de reserva especial e no final de 2010 completaremos o quarto exercício. A própria legislação diz que a partir do terceiro exercício é obrigatório a revisão do plano. E neste caso estaríamos atingindo o quarto exercício. Se não houver a destinação por um acordo, qualquer associado, uma entidade representativa ou mesmo o Banco do Brasil pode solicitar a Previc que determine a distribuição, determine a distribuição, enfim, desses valores. Então, essa distribuição é obrigatória a partir de 31 de dezembro desse ano. Se esse acordo que foi feito agora entre entidades e o Banco do Brasil, ele prevê que uma parte vai para o Banco do Brasil, se a gente não fizer nada, não fizer acordo e também não fizer nenhuma destinação agora, se houver essa destinação por interferência do órgão governamental, que é a Previc, a distribuição vai ser igual, metade para o banco, metade para os funcionários? Não, não vai ser igual. A distribuição será diferente do que nós acordamos com o banco. Segundo a resolução 26, que é uma resolução que as entidades demandaram judicialmente contra ela e neste momento não temos nenhuma sentença favorável às teses dos associados, segundo essa resolução, o superávit é destinado metade para o patrocinador Banco do Brasil, metade para os associados. Neste acordo que estamos fazendo com o Banco do Brasil, submetendo aos associados, não está sendo obedecida essa proporcionalidade, exatamente. O banco está assumindo o pagamento dos 20% para o pessoal pré-67, que são 21 mil aposentados. Então, nesta proporção, nós estamos utilizando cerca de 55% do superávit para os associados e os outros 45% para o banco. Então, nós estamos numa situação mais favorável do que a legislação determina por conta de uma negociação com o banco. Isso significa que se o superávit que foi dividido é de 15 bilhões, o banco fica com 7,5 e nós ficamos com 7,5. Mas dos 7,5 do banco, sai mais de R$1 bilhão que será revertido para os empregados também, é isso? Exatamente. Ou seja, a parte correspondente ao uso pelos empregados, aposentados ou da ativa, é mais de R$8,5 bilhões. Exatamente. A divisão é 7,5 bilhões para cada parte, 7,5 dos associados utilizaremos a favor dos associados e dos 7,5 do banco ele concordou em pagar a conta do Grupo 67, que é exatamente R$1,3 bilhão. Portanto, nós utilizaremos 7,5 bilhões mais R$1,3 bilhão. Quer dizer que para o banco leva mesmo 6 bilhões e 200 milhões, é isso? Exatamente. E os associados levam 7,5 mais 1,300, levam 8,800. 8,800, exatamente. Então, que bom, essa proporcionalidade é mais ou menos parecida com as negociações anteriores do superávit, é isso? Exatamente. Em todas as negociações anteriores do superávit, o banco utilizou uma parte para quitar compromissos que ele tinha com a Previ. Em 1997 o superávit foi dividido meio a meio e nas outras negociações de 2005 e 2007 a proporção foi aproximadamente 2/3 a favor dos associados e 1/3 a favor do banco. Em todas as negociações feitas com o banco até hoje, envolvendo superávit, sempre teve a apropriação pelo banco de uma parte do superávit para quitar compromissos do próprio banco para com a Previ. Mas sempre o banco levou uma parte menor do que a parte que foi apropriada pelos empregados. Exatamente, sempre os associados levaram uma parcela maior do superávit. Tem muita gente dizendo por aí na internet que se a gente votar não e o acordo for rejeitado, na semana que vem já teremos negociações e que a proposta do banco pode melhorar. É verdade isso? De maneira alguma. Se os associados rejeitarem, tudo volta ao início, tudo volta ao princípio, a estaca zero. Se acontecer uma rejeição, nós teremos que procurar o banco para reiniciar as negociações a esse respeito. E nós sabemos, todos que participamos das negociações, que
que esse acordo foi fechado nessas condições, inclusive porque teve a participação de membros do governo, o que favoreceu, neste caso, chegar a esse acordo favorável aos associados que nós chegamos. Voltando a estaca zero, a gente pode não ter essa destinação, esse uso da parcela do banco para pagar o Grupo 67 e pode não ter a questão da incorporação dos benefícios especiais de 2007. Seria bom que você falasse um pouco sobre essa questão da unidade, né? Nos parece que foi muito forte essa associação de entidades, né, de ANAB, sindicatos e entidades de aposentados. Foi isso mesmo que aconteceu? Quer dizer, houve uma grande unidade para negociar com o banco? Eu acho que foi a primeira vez que nós negociamos um acordo sobre a Previ, sobre o superávit, que nós conseguimos colocar na mesma mesa a Contraficute, a grande maioria dos sindicatos, as grandes associações de aposentados, Federação de Aposentados, a FBB, a FABB São Paulo, Rio Grande do Sul e a ANAB. Com essa unidade nós conseguimos avançar bastante em relação ao que estava colocado inicialmente e pelo respeito que o banco tem a essa unidade de funcionalismo que nós conseguimos um acordo que chegou a esse patamar. Tem muita gente que não conhece bem ainda essa marca da Contraficute. A Contraficute é o nome que tem hoje a antiga Confederação Nacional dos Bancários, é isso? A Contraficute é a Confederação Nacional dos Bancários, é a sucessora da Confederação Nacional dos Bancários, que representa mais de 120 sindicatos do Brasil inteiro. Os grandes e mais importantes sindicatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e vários outros, são filiados à Contraf e são representados por ela nas negociações. Isso quer dizer que praticamente 90-95% dos empregados do Banco do Brasil, aposentados e da ativa, estavam representados nessa negociação. Exatamente. A grande maioria das associações de aposentados, a grande maioria dos sindicatos e a ANAB. Essas negociações foram abertas, as entidades foram convidadas. Qualquer sindicato ou associação de aposentados poderia ter participado também? Sim, várias associações participaram. Eu me lembro de ter visto, por exemplo, falar que algumas AFABBs, Associação de Aposentados Regionais, participaram dessa negociação. A FABB de São Paulo, a FABB do Rio Grande do Sul, a própria AFBB, que é do Rio de Janeiro, que tem cerca de 40 mil associados, e a Federação das Associações de Aposentados, que representa o conjunto das associações de aposentados. Aquelas questões que ficaram de fora dessa negociação do superávit, já que o superávit ele foi distribuído só através de um percentual, que é o percentual de 20%, mas tinha outras propostas, inclusive as que são relativas à gestão da Previ, como é o caso do voto de Minerva. O que acontece com essas outras propostas? Nós assinamos um termo de compromisso com o Banco do Brasil, que teve a assinatura inclusive de membros do governo, ministro do Planejamento, por exemplo, de que a partir de janeiro nós iniciaremos um processo de negociação para discutir as demais reivindicações que foram colocadas pelas entidades sindicais, associações e ANAB. O que você teria a falar sobre essa votação para os nossos associados, bancários da ativa e aposentados? Nós pedimos o voto sim, pedimos a aprovação desse acordo, que nós temos plena convicção que é o melhor acordo que poderíamos conseguir com essa união de todas as entidades. Beleza? Agora